Só dá uma escutadinha no som nele, foi lá, cara. Eu vou chamar às vezes de Chique e às vezes de Ana Cecília, porque muitos se conhecem por Chique. Alô? Bota pra cima. Tá, não, deixa eu ligar. Olá, amigos, muito bom dia. Agora são 10 horas e 7 minutos, temperatura 8 graus aqui em Lajeado. Estamos começando o programa Em Pauta dessa sexta-feira, hoje 2 de julho de 2021. Programa Em Pauta que acontece todas as sextas-feiras aqui na programação da Rádio Informativo do Vale, trazendo muitas informações sobre lazer, cultura, turismo e outros assuntos que debatemos com nossos convidados sempre às sextas-feiras aqui pela Rádio o Informativo do Vale. Nossa convidada de hoje será Ana Cecília Toni, ela que é presidente do Conselho Municipal de Política Cultural aqui de Lajeado, e daqui a pouco vai falar conosco também sobre o Conselho, também sobre outros assuntos que envolvem literatura, cultura, enfim, assuntos de sua área aqui na nossa programação. 10 horas e 8 minutos, a previsão de tempo bom para hoje, também para sábado, domingo e pelo menos até a próxima quarta-feira aqui no Vale do Taquari. As temperaturas estarão mais amenas, as máximas a partir de hoje à tarde já chegam até os 20, 21 graus, as mínimas pela manhã ainda seguem aí na casa dos 2, 3, 4 e até 5 graus, dependendo aqui da localização dos municípios do Vale do Taquari, mas previsão de tempo bom e temperaturas então mais amenas, um frio não tão intenso nos próximos dias aqui na nossa região. Também em relação ao tempo, a previsão é que nos próximos 15 dias teremos pouca chuva no Rio Grande do Sul, e isso acaba gerando algum problema em função de municípios hoje que dependem de abastecimento de água em função dos baixos níveis dos rios e dos reservatórios. É o tempo então, tempo de inverno, mas o inverno, pelo menos agora nos primeiros 15 dias de julho, o inverno com temperaturas amenas e um tempo mais seco aqui no Rio Grande do Sul. 10 horas e 10 minutos, estamos recebendo então a Ana Cecília Toni. Ana Cecília ou Chica, né, para muitos. Bom dia, é um prazer recebê-la aqui na Rádio Informativo do Vale. Bom dia aos ouvintes, aos que acompanham pelo Facebook. E eu gostaria de dizer, Alício, que para mim é uma satisfação estar aqui hoje, porque eu te considero um grande amigo de longa data, companheiro da Academia Literária do Vale do Taquari, e que tu faz muito pelo turismo e também pela cultura, porque turismo faz também cultura, porque as pessoas conhecem lugares, pessoas, origens, leis, monumentos, enfim. Então, muito bom dia a todos. Exatamente, Chica, eu te agradeço aí também todo esse carinho, e a recíproca é verdadeira. Vou te chamar de Chica, talvez em algum momento Ana Cecília, aí, mas o costume todo é chamar a nossa querida colega Ana Cecília de Chica. E no início, Ana Cecília, então,
Eu gostaria que tu te apresentasse até para algumas pessoas que possam te conhecer. Quem é Ana Cecília? Quem é a Chica, que todo mundo conhece como escritora, como essa entusiasta da cultura aqui no nosso município, enfim, da nossa região. Quem é Ana Cecília? Quem é a tia Chica? Bem, a Ana Cecília é uma pessoa hoje adulta, né, com um caminho já percorrido. Eu nasci aqui em Lajeado. Meus pais moravam, na época do meu nascimento, no interior de Antagorda. Mas meu pai queria que eu nascesse na cidade. Então, eu nasci aqui em Lajeado, onde hoje se localiza a loja Bertossi, porque minha tia morava ali, minha tia que era minha madrinha, então eu nasci ali. Na Júlia de Castilhos. Na Júlia de Castilhos, é. E, em seguida, 2 anos depois, 1 ano e meio depois, meus pais vieram morar aqui em Lajeado. E eles adquiriram uma casa na Rua Bento Gonçalves, onde eu vivo até hoje, com minhas irmãs, né? Ao longo do tempo, eu estudei, eu sempre fui e ainda sou uma apaixonada pela matemática. E eu fiz escola normal no Madre Bárbara, fiz os meus estudos iniciais no Madre Bárbara, e depois eu fiz faculdade de matemática na URGS, que, na época que eu passei no vestibular, foi um grande feito para mim e para a família, porque não tinha cursinho, não tinha nada. Saí do Madre Bárbara, fiz vestibular e entrei, né? E vocês são uma família até numerosa, né? São vários irmãos. Somos 8 irmãos. 8 irmãos. 8 irmãos. E aí, depois disso, né, comecei a lecionar em escolas estaduais, quando eu me formei, né? Um pouco antes de me formar, já trabalhei em Encantado, no Scalabrini, que hoje é Instituto de Educação, né, porque era apenas escola. Depois fiz especialização em matemática, comecei a lecionei em várias escolas por aí, e particulares também, e em 1979 comecei a lecionar matemática financeira na Univates de hoje, que na época era ainda apenas o campus de Caxias, não é? De lá para cá, continuei estudando, fiz especialização em matemática, mestrado em educação, doutorado em informática na educação. E eu não tenho filhos, Alice, mas eu tenho 7 sobrinhos. 7 sobrinhos. 7 sobrinhos. E hoje adultos, né? O Juliano já tem até uma menina grande, uma filha grande, já sou tia-avó. Mas o meu pai era uma pessoa maravilhosa, amava seus netos acima de qualquer coisa. Mas quando ele queria ouvir noticiário, ou ver noticiário na TV, ele não queria bagunça ao redor dele. Então, eu comecei a contar histórias para os meus sobrinhos, levar eles nesse momento que eu vou assistir o noticiário, Sim. levar para um outro lugar, uma outra sala, para o meu quarto, para algum lugar, e contar histórias. Mas, antes disso, também, eu comecei a contar história para os meus irmãos menores, porque eu sou a primeira dos 8, né? E aí eu comecei a contar histórias. Em 1990, nós participamos, um grupo aí de uma gincana, né? E nessa gincana tinha várias pessoas, de grupos eram 3 grupos diferentes. E no meio dessas tarefas, nós nos apresentamos, porque alguns de nós não nos conhecíamos. E aí eu conheci o Deuli Greff, que disse na ocasião que tinha uma pequena editora. Uns meses depois eu encontrei ele na rua, e daí eu perguntei para ele: Deuli, tu editaria um livro de história infantil? Ah, se eu tivesse essa história, sim. Aí eu juntei umas histórias que eu tinha, levei lá, arrumamos um patrocinador. Se não me engano, é a editora D, né? Isso, editora D. Arrumamos um patrocinador, que na época foi o Adelmo Jung, que tinha uma banca de jornais e revistas. Ele patrocinou um livrinho muito simples. E aí começou a minha história como escritora, né? Eu amei ser professora, continuo amando isto, né? E hoje em dia sou uma pessoa tranquila, preocupada com a pandemia, com essas coisas todas que estão por aí, mas eu faço voluntariado. Então, eu também sou diretora social da APAI, que esse ano está comemorando 50 anos, dia 21 de outubro, né? Eu participo da Academia Literária do Vale do Taquari. Pois é, o teu envolvimento com a Livate, Ana Cecília, gostaria que tu falasse um pouquinho também, a tua participação na Livate lá desde o início. Se não me engano, tu é a fundadora, não? Sim, sou uma das fundadoras, exatamente.
E a gente batalhou muito aconteceu assim, ó, a fundação. Nós nos reunimos informalmente, alguns escritores, né? Reunimos uma vez aqui, uma vez em Encantado, uma vez em Estrela. Onde tinha escritor, a gente ia fazer um bate-papo. De tarde, assim, né? E um dia, lá nos corredores da Univates, a Ana Lúcia Preto, que era do setor de cultura, disse: ô, Chica, por que, já que vocês se reúnem, por que vocês não fundam uma entidade, então, né? Ah, vamos, tu me ajuda? Vamos. E daí reunimos o grupo de escritores, convidamos alguns outros que não participavam, e no dia 4 de outubro de 2005 fundamos oficialmente a Alivat lá na Univates, mas a Alivat não é ligada à Univates. A Alivat é separada, mas como eu trabalhava lá, como a Ana que me assessorou Quando é que foi lá, isso? 4 de outubro de 2005. 2005, agora são 15 anos, 16 anos, então. 16 anos, é. 16 anos. E vamos comemorar, né? E dia 4 de outubro é o dia do poeta, se eu não me engano. Sim. Né? Então, foi fundada a academia. De lá para cá, eu já fui presidente, já fui vice-presidente, não estou em nenhum cargo no momento, aliás, estou no Conselho Fiscal, mas assim... Mas, independente de cargo, o que a gente pode fazer, a gente faz pela literatura. Inclusive, na segunda-feira, agora, próxima, dia 5, às 10 da manhã, eu vou bater um papo com os alunos do Gustavo Adolfo, porque tem o Festival do Livro. Isso. E eles estão trabalhando com o meu último livro, que é o Burrinho Gelado, que eu quero te dar, e eu esqueci dentro do carro, depois tu passa lá para pegar. Quantos livros você tem editado ainda? Uns 15, eu acho. 15 livros. Em torno... Porque tem não sei se chega bem a 15, mas eu tenho também textos publicados em coletâneas, outras, né? Eu sou ligada a um grupo lá da Bahia que divulga pelo Brasil. Aquele também, eu lembrei agora do Taquari Antas, né? Também tem História da Bacia Hidrográfica Taquari Antas, que é para adultos, e tem também Aventuras de Verão nos Vales do Rio das Antas, do Rio Taquari, que é para adolescentes, pré-adolescentes, né? Mas, voltando ao Gustavo Adolfo, então, eles estão trabalhando com o meu último, que é o Burrinho Gelado, que foi lançado em março. E o Burrinho Gelado é um personagem que a minha mãe criou para nós quando nós éramos crianças, porque não queria que a gente fosse para a rua no inverno, né, no frio, como está por agora. Porque, imagina, 8 crianças na rua, molhar, se molhar, blá, blá, blá. E ela, então, inventou que tinha um burrinho gelado lá fora que trazia o inverno. Então, agora eu romancei um pouco essa história, e esse livro foi traduzido para o alemão, pelo Wolfgang Kolischon, nosso companheiro de academia, para o italiano pela Maria Luisa Spadoni, que é professora de italiano, para o inglês pela Justina Facili Liz, que foi minha aluna no ensino médio, que é professora de inglês, e para o espanhol pela Janete Turati, que é uma professora de espanhol. Então, ele vem acompanhado de um DVD, e ficou bem bonitinho, e está tendo boa aceitação. Então, lá, as turmas que têm línguas lá no Gustavo Adolfo estão trabalhando com ele. Então, segunda de manhã, às 10 horas, virtualmente, eu vou conversar com eles sobre isso, sobre o livro e sobre literatura. Pois é, Chica, sobre essa experiência, claro que tu vai repetir, tu já fez mais vezes, como é que é esse contato assim, com o público mais jovem? Como é que tu vê isso? E que bom que tem essa possibilidade de novo, mesmo que virtual. Né? É muito bom, porque a gente se renova, né? Tu tem que estar preparado para as perguntas inesperadas, Sim. Né? Tu tem que estar preparado para aquele que diz não gostei do que tu escreveu. Tu tem que estar preparado para aquele que diz amei o que tu escreveu. Tu tem que estar preparado para tudo. O contato é muito bom. E, sabe, isso fica marcado, às vezes, nas crianças. Porque, tu vê, alguns anos atrás, já faz um tempo, eu estive na escola Lauro Miller, escola municipal aqui de Lajeado. E tinha... Lá, botaram no auditório várias crianças lá, assim. Uns meses depois, eu estou caminhando na Júlia, ali perto do Banco do Brasil, e de uma loja saiu uma senhora com uma menina. A menina correu e me abraçou, né? A mãe se assustou. Ela disse, oh, que bom te encontrar, a menina disse. Eu disse, da escola, né? Porque eu não me lembrava direito, vamos dizer assim, né? De cada rosto. Sim, tu estava na minha escola, tu contou essa história. Aí eu disse para a mãe, eu fui lá contar a história, né? Então, esse é um momento especial para a gente, quando o leitor faz o reconhecimento. É muito bom, é muito bom. Ana Cecília, com toda a tua experiência também nessa trajetória na cultura, na literatura,
Como é que tu vê hoje a procura da leitura? Os jovens procuram ler o livro em papel, digamos assim, ou mais se dedica à leitura na internet? Como é que tu vê essa situação? Como é que tu analisa essa situação? Eu penso que por eles leem mais na internet, mas as escolas ainda fazem eles lerem livros físicos. E tem muita gente que lê tem muitos jovens que gostam de ler livros físicos, mas eu penso que, atualmente, pelas condições da tecnologia, é mais realmente na internet. Mas ainda tem bastante gente que lê livro físico. Penso. Sim. 10 horas 22 minutos, temperatura 8 graus e 5 décimos. Estamos com o programa Em Pauta aqui na Rádio Informativo do Vale. Hoje, sexta-feira, 2 de julho de 2021. Lembrando que amanhã é dia do Vê Mais, o suplemento cultural que publicamos aqui, que produzimos para o Jornal Informativo do Vale. E nessa semana vamos abordar a nova edição do Trem dos Vales, que vai ser lançado hoje à tarde em Guaporé. Nós vamos estar lá presente, produzindo uma matéria também de resgate dessa já terceira edição do Trem dos Vales aqui na região. E amanhã, então, vai ser o destaque do suplemento Vê Mais do jornal O Informativo do Vale. Prosseguindo aqui nossa conversa com a Ana Cecília Toni, a Chica, que é presidente do Conselho Municipal de Política Cultural de Lajeado. Pois é, Chica, e agora então vamos falar sobre o Conselho, o pessoal diz Conselho de Cultura, né? Mas a nomenclatura aqui é outra. Então, gostaria que tu apresentasse o conselho que tu estás agora presidindo nesse ano. Sim. Na verdade, Alício, até o ano passado, quando foi promulgada a Lei 11.015, no dia 26 de maio, promulgada pela Câmara de Vereadores, através de um decreto, de um projeto de decreto do prefeito, o conselho era chamado Conselho Municipal de Cultura. Era chamado assim. A partir desta lei, ele passou a se chamar Conselho Municipal de Política Cultural. Antes, o Conselho Municipal de Cultura ele era formado por representantes de entidades, aleatoriamente. As entidades inscreviam as pessoas, né? A Secretaria Municipal de Cultura, que é onde o conselho está atrelado, pedia para as entidades enviavam pessoas, né? Representantes, e o conselho era assim. Mas, na verdade, era muito variável isto. Sempre tinha um titular e um suplente, mas, na verdade, as pessoas não se sentiam com tanta obrigação. Iam na reunião, mas não se decidia muito, né? Era muito, vamos dizer, demorado tomar uma decisão. Aí, numa reunião, vinha um grupo, na outra reunião já vinha outro, e aí não tinha uma sequência. Então, a partir de maio de 2017, quando iniciou, em janeiro tinha iniciado uma nova legislatura, né, com o atual prefeito Marcelo Calmo, na gestão anterior, e como secretário de Cultura, o nosso amigo Carlos Rodrigo Rexigel, o Carlos, que é o titular da secretaria, e a qual o conselho está atrelado, resolveu chamar uma reunião do conselho para ver o que se poderia fazer para reativar. Então, houve uma reunião lá, e desta reunião se formou uma comissão, né, para tentar estudar a lei, porque, na verdade, tinha que haver atualização da lei decenal e uma série de coisas. Então, a partir de maio de 2017, até o ano passado, em maio, se estudou a lei, se estudou o Sistema Municipal de Cultura e tal. Então, esta comissão trabalhou bastante e redigiu a nova lei, que foi, então, aprovada pelos vereadores, mudando, então, o nome do Conselho de Conselho Municipal de Cultura para Conselho Municipal de Política Cultural, porque ele é o órgão que vai fazer a política cultural de Lajeado, né? Então, na verdade, o Conselho tem algumas obrigações, né? Pois é, até eu ia te perguntar, te perguntar, Ana Cecília, quais as funções, quais as atribuições do Conselho e qual a importância dele para a comunidade, né? Para Lajeado.
Olha, o Conselho vai legislar sobre a cultura, enfim, né? Sobre tudo que diz respeito a ela, sobre o Fundo de Cultura, né? Sobre tudo que todas as leis, editais, tudo que se refere à cultura é a cargo do Conselho, né? E o Conselho, ele é formado, é um órgão paritário. Ele é formado por representantes da prefeitura, né? E é formado também por representantes da sociedade civil. Tu tens esses nomes dos representantes? Os nomes, no momento, não, mas eu tenho os setoriais. Os setoriais. Os setoriais eu vou te dizer. Os nomes a gente elegeu agora nos Fóruns da Cultura no mês de abril, né? E vamos ser empossados agora da semana que vem. Eu me lembro de um nome, que é o nosso companheiro da Academia Literária, quer dizer, eu me lembro de mais alguns agora, que é o nosso companheiro da Academia Literária, o Pete Arruda, o Ney Arruda Filho. Ele vai representar a literatura e livros, né? Então, que representantes nós temos? São 10 setoriais, tá? Então, do governo municipal, tem 2 representantes da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, né? Um representante da Secretaria de Meio Ambiente, um representante da Secretaria da Fazenda, um representante da Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social, um representante da Secretaria de Educação, um representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura, um representante da Secretaria de Administração e 2 representantes da Secretaria de Planejamento e Urbanismo, né? Cada um desses tem também um suplente, né? Se o titular não puder vir, vem o suplente. E da sociedade civil, temos um representante do Setorial de Etnias e Folclore, um representante do Tradicionalismo Gaúcho, um representante do Setorial de Corais, um representante do Setorial de Artesanato, um representante do Setorial de Literatura, Biblioteca e Escritores, que é o PIT, né? E eu sou titular, ele é o meu suplente, mas eu agora vou ser presidente, então ele vai ter que vir nas reuniões. Um representante do Setorial de Música, músicos, bandas e orquestras, né? Um representante de artes cênicas, um representante do patrimônio histórico-cultural, um representante setorial de artes plásticas, arte visual e audiovisual, e um representante de empresas, produtores, agentes e trabalhadores do turismo. E ainda tem o representante dos corais, que este até agora não indicou representante, vai ter que ser uma reunião mais específica para que eles indiquem os seus representantes. Então, a gente, no momento, vamos dizer assim, a gente não tem, eu não tenho aqui de memória todos os nomes, né? Mas envolve vários setores, né? Sim, vários segmentos da todos sociedade. Todos esses 10 segmentos. E segunda-feira, então, nós vamos tomar posse, né? Aí, oficialmente, às 19 horas, vamos tomar posse e vamos tentar trabalhar, fazer o mais que pudermos pela cultura. Pois é, Ana Cecília, e vendo todas essas representações, né? E a gente sabe que muitas vezes, e não são poucas vezes, são muitas vezes, quando se fala em cultura, principalmente em administrações, a cultura acaba ficando em segundo plano. E como envolver essas pessoas, o que se pode fazer pela cultura lajadense, né? Em termos, então, em termos de conselho aí na tua gestão? Olha, nós vamos procurar fazer reuniões com os titulares de uma forma regular, para que eles tragam as necessidades do seu setorial. Que os músicos, que é um grande setorial, músicos e orquestras, tragam suas necessidades. Que os escritores tragam as suas necessidades. Que o artesanato traga que cada um traga as suas necessidades, para que a gente possa, vamos dizer assim, promover editais, né, que contemplem
essas necessidades para que as pessoas possam realmente fazer a cultura no seu setorial. Os editais é uma forma de se conseguir recursos, né? De Isso, se encaminhar porque agora projetos. vai ter o Fundo Municipal de Cultura. Ah, o Fundo né, Municipal de Cultura. Que é um fundo que vai ter uma verba, né, vai ser determinada pela LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, vai ter uma verba que vai financiar esses editais. E já se sabe o valor dessa verba ou ainda não? Nesse momento, não. Que, na verdade, nós pedimos um valor, mas o valor estava baixando, né? Então, agora tem que ver como é que exatamente ficou. Vamos nos inteirar disso a partir da semana que vem, quando a gente assumir. E esse valor é verba do município? Verba do município. Do município, é. Porque, na verdade, a gente divulga também editais estaduais, editais nacionais, como foi que a gente trabalhou na Lei Aldir Blanc, que contemplou muita gente aqui de Lajeado, muitos espaços culturais, né, muitos artistas individuais. Tu pode até citar alguns, se tu quiser, até para o pessoal saber que realmente deu certo, ou tu lembra assim de algum que... Deu certo. O Volúpia Bar, por exemplo, foi um espaço cultural contemplado, né? O Volúpia, deixa eu ver se eu me lembro de mais algum momento, como espaço cultural, como diversos músicos, o Carcará com sua capoeira lá, com sua escola de capoeira, né? Várias entidades culturais que conseguiram esses recursos, né, através da lei. A lei a lei Aldir Blanc. Aldir Blanc de incentivo à cultura. Eu acho que eu tenho até aqui anotado. Espera um pouquinho. E uma das maneiras, então, de... Para não dizer que eu não tenho... Não, tranquilo. Eu tenho. Os processos, enfim, as maneiras de conseguir esses recursos é através, então, né, do encaminhamento, através do Conselho de Cultura. Olha aqui, os projetos que a gente premiou. Programa de Qualificação e Formação Artística e Cultural. Esse foi um projeto premiado. Fizemos um grande festival artístico-cultural de Lajeado, com bandas, com lives. Foi no valor de R$100 mil. Aconteceu no ano passado. Tivemos também um outro de produção. Quem fez a produção desse festival, né? Porque teve os artistas e teve as empresas que produziram, né? Teve intervenção artístico-cultural, que foram trabalhos em muros, por exemplo, naquela escola Risque Rabisque, lá embaixo, na beira da praça, tem um muro pintado, com grafite, que foi resultado dessa intervenção. Teve uma exposição fotográfica também. Teve também incentivo à cultura popular negra e indígena. Acho que a exposição, se não me engano, era com a Renata Loma, não? Isso, inclusive ela foi nossa entrevistada aqui um tempo atrás. Isso. Teve literatura em movimento, que foram também atividades voltadas à literatura. O único edital que não foi contemplado, que não teve procura, foi um monumento de inovação de Lajeado, que a gente queria fazer no novo parque, mas não teve procura. Tá? Então, esses editais, a partir do momento que eles foram lançados, aí apareceram os interessados. Sim, se candidataram. Havia assim uma série de exigências, né? Houve até entre uns e outros aí uns disque, né? Como porque sempre, como é que está sendo contemplado e eu não. Mas é que tinha que obedecer aquelas exigências todas. Os critérios, né? Os critérios que vieram do governo federal, né? Houve uma pequena sobra de, por exemplo, se a entidade ou o artista não usou todo o dinheiro, ele tinha que devolver, fazer prestação de contas. Então, há ainda uma sobra nas contas do município, né? Que agora
está sendo, foi anteontem, foi promulgada uma nova lei, né, que é a 14.150 de 2001, que vai regulamentar essa devolução ou como usar esse dinheiro, né? E não está ainda, a lei está, mas não tem ainda a regulamentação. Então, se houver possibilidade, vai se fazer novos editais. Se não, vai ter que ser devolvido para o governo federal. Não é que não foi usado, mas realmente a pessoa não usou, ou o espaço cultural não usou todo o valor, então tinha que devolver. Tem que devolver. E existe agora, digamos assim, uma possibilidade da continuação desses editais ou não? Vamos esperar a regulamentação dessa lei nova, né? Porque, na verdade, era para ter sido feito a prestação de contas até 31 de dezembro do ano passado, pelos municípios para o governo federal. Mas, com a história da pandemia, então foi prorrogado. E agora, então, eles fizeram essa nova lei, regulamentando como isso vai ser, mas ela ainda não está aprovada. Então, tem que esperar a aprovação para poder ver como é que vai se proceder. Pois é, Ana Cecília, falando em pandemia, essa lei surgiu em função da pandemia ou anterior à pandemia os editais já existiam? Surgiu em função da pandemia, porque muitos artistas ficaram sem poder trabalhar, né? E não tinham renda. Então, a Benedita da Silva, deputada na época, né, liderou a formação de um grupo de deputados que fizeram essa lei aí. Pois é, e aqui em Lajeado existe, até pelo que eu vejo pela procura, né, eu acredito que existem muitos artistas, né, que nessa época agora, sem poder ter atividade em público, né, acabam necessitando realmente desses recursos. Existem realmente assim, um número expressivo de artistas que poderiam participar dos editais, que necessitam, até para a questão de sobrevivência? Todos aqueles que procuraram, preencheram os dados e se cadastraram certinho, todos foram atendidos. O número é bastante grande, né? Bastante grande. Então, aqui, por exemplo, Lajeado, não tem um espaço cultural de rua, assim, né? Como tem em outros municípios. Mas tem lugares que fazem cultura, né? Que são bares, são espaços, pequenos espaços, teatros, coisas assim, que são espaços culturais. Então, todos aqueles que foram cadastrados corretamente foram atendidos. Muito bem, 10h39, temperatura 9 graus aqui em Lajeado. Quem nos acompanha nesse momento, o João Paulo, lá em Taquari, nosso colega da Livate. Bom dia, João Paulo. Ouvinte assíduo. E ele diz aqui que, tecnicamente, a lei Aldir Blanc não premiou ninguém e sim compensou financeiramente os atores da cultura que não tiveram renda em vista da pandemia. É o que a gente falou. Isso aí. A lei é específica para isso, compensar. Em Taquari, ele informa aqui que foram R$208 mil que compensaram os artistas locais tão sofridos com a pandemia. Aqui também foi um valor expressivo, né? Não sei se até citava pouco. A gente poder, foi 500 e poucos mil reais que a gente recebeu. E a gente usou, vamos ver aqui, a gente usou para tudo, né? Todos, aliás, desculpe, 589 mil, precisamente, R$589.735,12. Isso foi que o município recebeu, né? E a gente distribuiu tudo, né? Apenas aquele do monumento é que não teve interessado, porque eles diziam que com aquele valor do edital não compensaria fazer, não daria para fazer, enfim, mas os outros todos foram contemplados.
Pois é, Ana Cecília, até falando sobre a lei, né, sobre os recursos, são recursos do governo federal, mas existe também a possibilidade de ter algum recurso agora para frente do governo municipal, então? Sim, existe o Fundo Municipal de Cultura, tá, que vai então determinar um valor para que anualmente possam haver editais. Então, os editais serão feitos na medida da necessidade dos setoriais, né? Por exemplo, nós da literatura, eu não posso participar, né? Porque eu sou do conselho. Sim. Né? Mas tu, por exemplo, como escritor, eu gostaria de fazer um livro, né? Então, tu vai no teu setorial e diz, diz para o representante, porque no caso o pitch lá, né? Vai lá, ou a gente escreve, né? Eu disse, e o representante defende isso lá. Nós precisamos de verba para livros. Então, se houver essa necessidade, vai haver um edital proporcionando esse valor. Exato. Também, outra situação dentro da cultura, além dos editais, o que tu pretende pela frente aí como presidente do conselho ainda, o que mais se pode fazer em termos de conselho pela cultura aqui de Lajeado? Olha, eu penso que se a gente conseguir dar uma cara para a cultura de Lajeado, porque nós fazemos muitas coisas aqui. Tem músicos, tem atores, tem artesãos. Pois é, eu ia até te perguntar na sequência, o que é cultura, afinal? A cultura, para mim, é a reunião de tudo que se pode fazer para propagar a história, a música, o cinema, as artes em geral, né? Então, a gente faz muito aqui. Tem muita gente que trabalha, né? Só que cada grupo faz separado. E, na verdade, e às vezes nem é tão divulgado assim, né? Então, na verdade, o que a gente quer? A gente quer que as pessoas façam, que os grupos façam, mas que a gente siga uma linha, que aquilo se encaixe. Eu tenho uma linha, sei lá, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, cultura das etnias, sim, vamos dizer. Então, todas as atividades que cada etnia faz estariam ligadas nesse eixo, né? A música. Então, todas, vamos dizer, os cantores, os músicos, as orquestras, todos seguiriam uma linha comum, né? Para que, na verdade, Lajeado ficasse conhecido culturalmente como a cidade tal, a cidade disto, né? Como tem muitos municípios por aí, né? Cidade dos artesãos, cidade dos, não sei, né? Muitos municípios têm uma característica cultural própria. Com alguma coisa exatamente cultural. Esse é um dos nossos objetivos. E como trabalhar isso? Como envolver a comunidade? Como envolver as entidades? Reunir os setoriais, que os setoriais se reúnam também com regularidade, né? E que o seu representante traga para as reuniões do comitê, do conselho. Eu participo do comitê Taquariantas. Por isso. Tragam para as reuniões do conselho, para as plenárias, as necessidades e sugestões dos seus setoriais, e aí o conselho ali vai discutir e vai tentar organizar essas atividades, essas necessidades, para que a gente tenha esse caminho comum. Pois é, Ana Cecília, e a gente sabe muitas vezes, e por falta de informação, se tem aquela noção de que cultura é coisa da elite, né? A cultura lá do bairro, lá do Morro 25, digamos assim, lá do bairro Conservas, que são os bairros mais populares aqui de Lajeado. Como envolver essas comunidades, como também divulgar essa cultura e inserir essa cultura junto com a cultura aqui do centro, digamos assim. Eles participam do setorial
das etnias e do folclore, né? Então, esse setorial, ele tem que ir lá, os representantes, se vê que não tem, porque nós temos uma boa participação nos fóruns de cultura da cultura afro. Cultura afro. Eles participam, né? Então, esse pessoal lá do setorial, ele deve ver que ele tem que ter representantes de todos os lados, bairros, tudo. E aí formar um grupo coeso para que possa prosseguir, para que possa levar adiante esses pedidos todos. 10 horas e 47 minutos, temperatura 9,2. Estamos conversando com Ana Cecília Toni, a tia Chica, que é presidente do Conselho Municipal de Política Cultural aqui de Lajeado. Outra situação também que a gente gostaria de conversar contigo, e como tu nasceu no centro de Lajeado, né, até há pouco tu comentava, na Júlia Castilhos, aqui a Rua Central de Lajeado, nós temos também diversos prédios históricos aqui em Lajeado. Eu não recordo agora se tem prédios tombados ou não. Acho que a Casa de Cultura é um deles, que é tombado. E como também, como o Conselho, de repente, poderia até orientar a própria administração pública para que esses prédios, aqueles ainda que estão, né, que estão em pé, digamos assim, não acabem cedendo aí enfim, ao processo imobiliário, né, que é algo natural também de novas construções, para que se mantenham esses prédios, para que sejam tombados, enfim, para que o município assuma, para que a história de Lajeado também não seja, que não acabe em ruínas também, juntamente com cada prédio que tem uma história. Olha, a gente tem, então, o setorial de patrimônio histórico, cultural e natural. Dentro desse setorial, a representante titular faz parte também do comitê do Centro Histórico. Então, a gente quer fazer este setorial se movimentar neste sentido do que tu estás dizendo, né? E só para te dizer, um prédio que está assim muito agora em discussão é o prédio do antigo Correio, né? Lá no centro, porque ele foi leiloado. Esse prédio me traz umas lembranças bem bonitas, porque na época o gerente do Correio morava em cima do prédio, né? O Correio era embaixo, era bem pequeno e eu era bem menina. E o meu pai era amigo desse senhor. E eles iam lá jogar carta de vez em quando de noite. E eu ficava brincando na escada, que tinha uns vidros trabalhados assim. Eu me impressionava com a beleza daqueles vidros, né? Então, essa lembrança eu tenho daquele prédio. Então, na verdade, nós temos que fazer o setorial do patrimônio histórico, trabalhar junto também com o comitê gestor do Centro Histórico, né? Para que se possa ter, porque, por exemplo, a rua Borges de Medeiros ali tem vários prédios, onde até um deles é a Secretaria de Educação hoje em dia, né? Sim. E que eu não sei ao certo se já são todos tombados, né? Mas que poderiam ser preservados, e outros tantos. Eu, há uns 2 anos atrás, fiz várias fotos de casas antigas, porque eu pensei, daqui a pouco elas vão desaparecer. Apenas nas fotos, né? E uma pena que eu tenho até hoje é que a Vila Olga, que era ali na frente da IMEC, né, que era a casa do antigo prefeito Bruno Born, tenha sido desmanchada, né? Mas é o progresso. Tem esse lado também, né? E quanto ao Parque Histórico, qual é a tua opinião? O Parque Histórico que agora pode passar por um processo de mudança, aí, uma espécie de privatização, mas como presidente do Conselho de Cultura, como é que tu avalia a questão hoje do Parque Histórico, uma obra fantástica que, infelizmente, hoje não recebe pouca gente, poucas iniciativas acontecem lá, e durante todo esse tempo, eu acho que eu não tenho aqui a data exata, mas foi ainda na época do secretário Valdemar Richter, né? Isso, que inaugurou. O prefeito Schumann, que ele depois, acho que a prefeita Carmen, naquela época ali, que foi inaugurado o parque, e de lá para cá muito se tentou, mas não tem dado nada tão certo assim que possa levar gente lá para conhecer, para visitar o Parque Histórico, e que seja um local, digamos assim, de visitações como é o Parque dos Jic, né? Por exemplo. Eu tenho pena que foi feito tudo aquilo ali e que, na verdade, ele não seja usado
como deveria, né? Porque, por exemplo, que nem o parque lá em Nova Petrópolis, um dia eu cheguei lá, estava tendo um casamento numa capela lá, né, dentro do parque. Até uma das informações que se tem é que a empresa que administra o parque de Nova Petrópolis é a empresa de Santa Maria. Ela está interessada também, se for aberta uma licitação aqui, de concorrer, então, né, para administrar o parque histórico de Lajeado. Então, isso deveria ser uma das demandas do setorial do patrimônio histórico, né? Segunda-feira, quando tomarmos posse, vamos dar uma tocada nesse pessoal para que eles se movimentem e façam, então, um pedido para o prefeito, né, para que possa acontecer isso, então, né? Exato. Eu lembrei agora também, Ana Cecília, e eu acho, se não me engano, tu tens conhecimento, não estou bem lembrado, até me ajuda. Aquele marco histórico lá da Fundação de Lajeado, né? Ah, sim. Que fica lá em Carneiros. Isso. Isso também é algo que está lá jogado lá num canto, né? Sim. Pois é, aí sempre tem uma divergência, porque parece que ele está deslocado. Não está no lugar certo. Isso também eu ouvi do nosso companheiro Chiro, que diz que ele está deslocado, mas, na verdade, devia ser, sim. Eles fizeram uma placa, agora, ano passado, né, para colocar lá. Mas, na verdade, ele devia ser mais divulgado, sim, com certeza. Porque ele tá um pouco escondido, né, e poucas pessoas sabem que naquele local está... Que foi da chegada do Fialho de Vargas, exato, né? Foi chegada lá. Ele deveria ser mais reconhecido, né? Mais reconhecido. 10 horas e 53 minutos, ainda temos alguns minutos, Ana Cecília, e eu gostaria também que tu falasse um pouquinho da cultura regional, tu que é natural aqui do Vale, como é que hoje nós somos aí 36 municípios ligados ao Vale do Taquari, uma análise tua sobre a gente consegue manter nossas raízes, enfim, preservar nossas raízes, principalmente em função aí da colonização italiana, alemã e açoriana. Como é que tu vê a situação da cultura a nível regional? Bem, eu penso que cada município tem suas origens, né? Lajeado tem a cultura alemã como primeira, vamos dizer assim. Os italianos vieram depois, vieram chegando, e hoje em dia é uma mistura muito boa, né? Muito tranquila e tal. Mas eu penso que a cultura germânica aqui ela está mais salientada que a cultura italiana ou que outras culturas, né? Mas que a mistura que está dando também com os imigrantes que estão chegando... temos a colonização atual, né? Uma nova colonização. Nova colonização. Então, eu penso que cada um faz a sua parte, mas que a cultura alemã ela está mais ativa, vamos dizer assim, com o núcleo de cultura que funciona lá no Parque Histórico, né? E assim sucessivamente. E eu penso que Encantado também preserva a cultura italiana, né? Outros municípios menores também. Taquari, com sua origem portuguesa, né? Que o nosso João Paulo tanto defende, né? Então, eu penso que cada um faz. E que é um vale muito, muito rico, né? Muito vale fértil, né? Em todos que quando a gente era garotada se dizia o terceiro vale mais fértil do mundo. Hoje em dia não sei que classificação tem, né? Mas na verdade eu acho que temos muitos artistas, temos artistas premiados que saíram daqui, né? Então eu penso que sim, que cada um faz, mas que talvez pudesse fazer mais ainda, né? Exato. Preservar mais. 10 horas e 55 minutos. Ana Cecília, para encerrar, como é que as pessoas da comunidade de Lajeado aqui podem colaborar, enfim, pode participar, pode entrar em contato contigo? Como é que elas podem falar mais de cultura e promover mais a cultura lajadense aqui através do Conselho? Bem, entrar em contato com a Secretaria Municipal de Cultura, né? Pode ser pelo telefone 3982-1040. Que é o secretário Carlos Rodrigo Rexigel, a diretora de cultura é a Thalita Francalozzi, né? E aí eles encaminham, né? Comigo pode ser pelo meu e-mail, né? chica, com ch, @itrs.com.br, ou WhatsApp
999994991. Uma sequência de 5 noves, 4991. A gente está sempre à disposição, né? Segunda-feira, às 19 horas, então, vamos tomar posse. E vamos tentar trabalhar para que a gente possa dar uma identidade cultural para Lajeado. Essa é uma das metas então, do Conselho, uma identidade cultural para Lajeado. Exatamente, é uma das metas. Tá. Então, meu vice-presidente é o secretário Carlos Rodrigo, Sim. porque, na verdade, sempre tem que ser assim. Tem que ser o presidente da sociedade civil e o vice do Poder Público, ou vice-versa. O presidente do Poder Público e o vice da sociedade civil. Então, na verdade, estamos assim. 10 horas e 57 minutos. Ana Cecília Toni, presidente do Conselho Municipal de Política Cultural de Lajeado. A gente agradece aqui a tua participação, sempre prestativa, sempre ativa, e isso é algo que a gente admira muito em ti, desde que nós conhecemos, né? Envolvida com a cultura, envolvida com a Livate, envolvida agora com o Conselho de Cultura, também como escritora, como professora, sempre ativa. Essa é a Chica que a gente conheceu e que tu sirva de inspiração para outras pessoas também, para que possam dar prosseguimento, para que possam ajudar também nessa questão quando se fala de cultura aqui em Lajeado. A gente fica muito feliz por ter conversado contigo nessa manhã aqui no programa Em Pauta. Eu também quero dizer que as pessoas podem me seguir pelo Instagram, pelo Facebook, né? Eu quero agradecer essa oportunidade, foi bastante bom. Eu fiquei bem contente de estar aqui conversando contigo e dizer que estamos às ordens para trabalhar pela cultura de Lajeado. Bom dia a todos. Ok, bom dia, obrigado. Agora são... Faltando 2 minutos para as 11 horas da manhã, o programa Em Pauta desta sexta-feira, 2 de julho, vai ficando por aqui. Lembrando que amanhã tem um especial V+, do Informativo do Vale, onde vamos destacar mais uma edição do Trem dos Vales, que vem aí para o final do ano, mas o lançamento acontece hoje à tarde, e nós vamos estar lá no município de Guaporé, acompanhando aqui para o Jornal Informativo do Vale, o lançamento de mais uma edição do Trem dos Vales. Um grande abraço a todos, agradecendo também aqui ao diretor Jev, Mariane, sempre nos auxiliando aqui na condução do programa. Nós retornamos na próxima sexta-feira aqui na programação da Rádio Informativo do Vale. Um ótimo final de semana a todos e até lá.